Dando continuidade aqui à nossa lição de número 1, vamos voltar um pouquinho ali no início, quando há uma orientação para fazer a diferença entre inteligência e sabedoria. A inteligência, segundo o dicionário, é a capacidade de aprender e compreender, é a perspicácia, sagacidade, é também a habilidade de manejar o conhecimento e aplicá-lo. Quando usamos aqui, quando vemos o significado de inteligência, ele é muito amplo. Ele está relacionado ao bem como ao mal. Então, tem pessoas que têm inteligência para fazer o mal. Tem pessoas que é inteligente, maneja bem o conhecimento e aplica no bem. Então, é algo dependendo da pessoa, não é? A sabedoria já é algo vinda de Deus para os seus servos. É esta sabedoria que nós vamos tratar da lição, que é a sabedoria que Salomão recebeu do Senhor. Aí o autor traz aqui um conceito. Uma conceituação bíblica de sabedoria seria a correta compreensão da realidade e a base de uma vida ética e moral elevadas. Ela expressa-se na vida diária em temor e reverência do Senhor. Veja aí os termos, vida ética e moral elevadas, temor, reverência ao Senhor. Surge de atitudes de coração e mente, expressa-se em prudência, cuidados e acolhimento nas relações humanas e institucionais. Então, aqui fazendo uma referência à conceituação bíblica de sabedoria. E aqui ele completa: a sabedoria sempre será oriunda de Deus e do conhecimento que se tem dele e do conhecimento que se tem com ele. A sabedoria, portanto, é um dos atributos e uma dádiva que ele dá. Tiago 1,5. Graciosamente. E foi esta sabedoria que Deus deu a Salomão, não é? Salomão, ele foi um homem, um rei, né? Que teve um grande poder e domínio, foi um homem muito poderoso, rico, porque Deus deu riqueza para ele. A palavra de Deus diz que quando ele escolhe sabedoria, todas as outras coisas que ele poderia pedir e não pediu, o Senhor dá. Então o Senhor deu, não é? E isso trouxe benefícios para aquele povo que ele estava reinando sobre. Deixa eu pegar aqui a minha lição. Que ele estava reinando sobre, que é o subtópico, o tópico 2 da nossa lição, a consolidação do poder, a glória do reino de Salomão. Esta consolidação, esse reino glorioso, ele trouxe bens para o povo, não só para Salomão. Nós temos a impressão que tudo foi feito para Salomão. Algumas pessoas podem pensar, tudo foi feito para Salomão. Foi feito por meio de Salomão. Todos os reis, eles tinham que ser fiéis a Deus, cumprir para servir bem ao povo. Então, as riquezas de Salomão, a sabedoria de Salomão, não é? Tudo o que ele fez também ajudou o povo. Foram anos de paz. Este povo, eles vinham de muitos anos aí de guerra. Eles saíram do Egito, eles foram perseguidos, eles ficaram no deserto, eles tiveram que tomar Canaã. Teve Saul, aquele rei também que teve muitas guerras. Davi teve muitas guerras, tanto é que as mãos estavam tão sujas de sangue que Deus não permitiu que ele construísse o templo. E agora vem um tempo de paz e justiça, que é um nome bem associado ao significado do nome de Salomão, não é? E vamos ver aqui qual é a reação do povo, como é que o povo vivia. 1 Reis, capítulo 4, 24. Porque dominava sobre tudo quanto havia da banda de Cá, do rio Eufrates, de Tifis até Gaza, sobre todos os reis da banda de Cá do rio, e tinha paz de todas as bandas em roda dele. Então, esse domínio de Salomão trouxe paz e justiça. 1 Reis, capítulo 4 e 20. Eram, pois, os de Judá e Israel muitos, como a areia que está ao pé do mar em multidão, comendo e bebendo e alegrando-se. Então o povo festejava. Tudo aquilo que estava acontecendo no reino de Salomão também era para a vida daquele povo. Então eles tinham paz, justiça, segurança e fartura. Foi neste reinado
que Salomão fortificou as muralhas de Jerusalém, protegendo. Foi neste reinado que ele construiu torres de vigia para que os inimigos, se os inimigos viessem, dava para ver de longe. Foi nesse reinado também que ele tinha vários, como está registrado aqui, ele tinha vários, não arsenal de armas, mas ele tinha um grande poderio, não é? Ele organizou um grande exército composto de soldados bem equipados e alimentados, em torno de 1.400 carros de guerra, 12.000 cavaleiros, além de ter construído 4.000 estábulos para cavalos, que eram negociados com o Egito. Talvez isso daqui, olha, que ele fez, essa negociação com o Egito, trazer cavalos do Egito, talvez não. Isso que ele fez aqui traz problema para ele mais à frente. Primeiro que ele vai se casar com mulheres de outros povos. Mas, levando aqui ao cuidado com o povo, tudo isso daqui deixava ele tão poderoso que ninguém iria querer arrumar confusão com Salomão. Salomão tinha muito poder, não é? Ele tinha carros de guerra, ele tinha fortes, tinha muralhas, e o povo podia ter um tempo de refrigério. Foram 40 anos. 1 Reis 4:25 diz assim: Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo de sua figueira, desde Dan até Berseba, todos os dias de Salomão. Paz, justiça, segurança, fartura. Tudo isso tinha o povo, porque o rei era bom. Tem até um versículo que fala: quando o justo reina, o povo fica feliz, não é? E estas características do tempo de Salomão deveria também ser estendido, deveria ser entendido, melhor dizendo, pelos nossos governantes nos dias de hoje. Eles deveriam implementar todas estas coisas boas, paz, justiça, segurança e fartura, para o povo, não é? Para que a gente vivesse feliz, para que a gente exercesse bem os nossos direitos e deveres e tivesse segurança, paz e fartura. Foi um reinado próspero. Israel cresceu muito nesta época, tanto em domínio como em riquezas, porque Deus quis desta maneira. No subtópico 2, do nosso tópico 2, o autor ele vai tratar aqui da queda, né, de Salomão. O orgulho precede a ruína. É interessante que ele colocou primeiro aqui vamos dizer assim, a apostasia de Salomão, e depois volta ao início do reinado dele. Quando vamos lá para o tópico 3, a construção do templo, ela não acontece no tempo que ele está em maior decadência. Ele acontece nos tempos em que Salomão era fiel a Deus. Foi um Salomão fiel a Deus que construiu o templo. Lá do capítulo 5 ao 8 acontece a construção, o projeto e a construção do templo. A queda dele, ou a apostasia final dele, é registrado no capítulo 11, como também é no capítulo 11 que se apresenta o final da vida dele. 1 Reis, capítulo 11, versículo 43, se dá a morte de Salomão. E aqui nós vamos falar um pouquinho do desvio dele, que foram grandes desvios. Eles aconteceram todos de uma só vez? Não, foi aos poucos, não é? Foi aos poucos que ele caiu. Quando eu disse aqui dos cavaleiros que ele tinha de guerra que buscaram no Egito, não era para ele ter trazido nada do Egito para o reinado dele. Foi uma falha de Salomão, porque Moisés ele previra isso. Deuteronômio, capítulo 17 e 14 ao 20, é bom você ler aí, quando Moisés está falando ao povo, ele fala dos reis, que eles deveriam escolher um rei, que Deus colocaria sobre eles um rei, que Deus escolheria um rei dentre os irmãos dele,
e que não deveriam aceitar homens estranhos. E lá no versículo 16, ele fala assim: porém, não multiplicará para si cavalos, nem fará voltar ao Egito para multiplicar cavalos, pois o Senhor vos tem dito: nunca mais voltareis por este caminho. Então, ele ter buscado esses cavalos no Egito já é uma pequena falha de Salomão. Salomão, ele não caiu do dia para a noite, ele não apostatou, assim como a pessoa que apostata não é do dia para a noite. Foram acontecendo aos poucos na vida de Salomão. Buscou cavalos no Egito. Depois aqui ainda diz no versículo 17: tampouco para si multiplicará mulheres, ou seja, não poderia ter mais de uma, para que o seu coração se não desvie, nem prata nem ouro multiplicará muito para si. Salomão, ele multiplicou muitas riquezas, porque Deus dera para ele riquezas, mas a palavra de Deus diz que ele fez muitos conchavos políticos e as pessoas traziam. Quando ele foi construir o templo, muitos povos ao redor trouxeram ouro para ele, para que o seu coração não se levante sobre os seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, para que prolongue os dias do seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel. Então aqui Moisés já falara como deveria ser o rei, não é, de Israel. E aqui ele erra, não é? Nesses pontos aqui tudo ele erra. Lá em 1 Reis capítulo 11, versículo 1, diz que ele amou muitas mulheres estranhas. Depois, aí cita elas, né? A filha de Faraó, que ele casou, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidônias e Eteias, das nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a elas, e elas não entrarão a vós. De outra maneira, perverterão o vosso coração para seguirem os seus deuses. E a estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Lá no capítulo 6, no 4 ainda fala que na sua velhice ele seguiu outros deuses e seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Aqui fazendo aquela comparação do rei anterior com o atual que nós falamos que sempre vai acontecer aqui. Então ele não era fiel como Davi. Davi pecou? Pecou. Mas nós vemos uma grande humildade no rei Davi, sempre reconhecendo suas falhas, quebrantando seu coração e pedindo perdão a Deus. Nós não vemos isso na vida de Salomão. No versículo 6 de 1 Reis 11, diz assim: assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então, em todas essas falhas que Moisés cita aqui, o rei Salomão, ele caiu. Aí o autor diz aqui, Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede de poder que deixou invadir seu coração. Todavia, é importante destacar que isso não aconteceu no início do seu reinado. 1 Reis 11, 4, 6. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então, cada falha dessa de Salomão ia manchando, não é, o seu coração, ia fazendo com que ele perdesse o temor do Senhor, até que acontece no final. E é interessante aqui, irmãos, que nós vamos ver na outra lição. Eu não estou adiantando, eu só quero fazer menção porque eu achei tão importante que no final da sua vida, quando ele já estava cometendo esses desvios, Deus usa um profeta que ele não é muito citado, Aías. Ele vinha vindo, ele encontra Jeroboão. Jeroboão é um dos servos moço de Salomão. Ele estava meio chateado com Salomão pelos acontecimentos, nós vamos ver, tenho certeza, na outra lição. E ali ele vinha vindo, diz a palavra, com vestes novas. E aí, no versículo
está 1 Reis, eu não falei o capítulo, né? 11, versículo 30. Ele diz assim a palavra: E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e a rasgou em 12 pedaços. Então ele pegou a roupa dele e rasgou 12 pedaços. No versículo 31 ele diz: E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei as 10 tribos. Então, havia também uma promessa dessa divisão, desse reino dividido. Veja que Deus ele permite esse acontecimento por conta dos pecados de Salomão. Quando Salomão ele descobre isso, ele intenta matar Jeroboão. Está lá no versículo 40. E ele foge para o Egito e só vai voltar após a morte de Salomão, que vai se dar aí no versículo 43 de 1 Reis 11. Então, Salomão, ele desobedeceu os princípios básicos que Deus havia pedido que ele não fizesse. Olha o que Deus diz lá em 1 Reis, capítulo 11, 9. Visto que houve isso em ti, que não guardastes o meu conserto e os meus estatutos que te mandei, certamente rasgarei de ti este reino e darei a teu servo, que foi a profecia de Aías a Jeroboão. Todavia nos teus dias não farei. Olha a misericórdia de Deus, não é? Por amor de Davi teu pai, da mão do teu filho a rasgarei. Porém todo o reino não rasgarei. Uma tribo darei a teu filho por amor do meu servo Davi e por amor de Jerusalém que tenho elegido. Então nós vemos aqui um grande trabalhar de Deus aqui no acontecimento aqui desta história desse rei, não é? E nós devemos ver aqui que Deus ele sempre teve o controle, fazendo tudo conforme a sua vontade. Vamos aqui para o tópico 3, que vai falar da construção do templo. A palavra de Deus diz, está na nossa lição, que no 4º ano do reinado de Salomão, ele começou a edificar a casa. E foram 7 anos até o templo ficar pronto. 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Então, ele estava já no quarto ano quando iniciou e no 11º ano do seu reinado quando terminou. A palavra de Deus também diz que ele demorou 13 anos construindo a sua casa, o seu palácio, várias construções que tinha ali para suas esposas, suas mulheres, mais à frente, não é? Já no tempo aí do pecado dele. E esta construção do templo, o que ela mostra para nós? Que no primeiro tempo do reinado de Salomão, ele foi fiel a Deus. Ele queria um lugar para Deus, ele preparou, fez conforme a planta que seu pai dera e foi grandioso. Muito ouro. Se você quiser ver direitinho, está em 1 Reis, capítulo 6, versículo 20 e 22, e ele segue a planta dada a Davi. Aqui no subtópico 2, o pastor Clayton vai fazer uma referência aos dias de hoje, porque naquele tempo o povo ele tinha um local de adoração, não é? Embora em alguma passagem Deus havia dito que ele não tinha casa na terra, que ele estava de tenda em tenda nas tendas dos filhos de Israel. Mas era ali o centro da adoração, o templo. E foi esse templo que Salomão construiu. Na nova aliança, o templo somos nós. Somos eu e você, conforme registrado em Efésios capítulo 2, versículo 21 e 22. O 22 diz assim: no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Espírito Santo. Quem é aqui? Está fazendo uma referência a nós, os salvos. 2 Coríntios, capítulo 6, 16. E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, na nova aliança,
O templo de Deus somos eu e você. Essa visão de Deus centrada no templo é uma característica bem presente no Antigo Testamento, mas com a redenção, com a nossa redenção efetuada por Cristo na cruz, a morada de Deus passa a ser o homem regenerado. E neste lugar, no nosso corpo, deve haver beleza, pois o Espírito Santo habita nele. Não aquela beleza aparente, não é? Que você vê e vê que a pessoa é bela, mas a beleza que vem de dentro, não é? Mostrada aí pela prudência, pela adoração, pelo temor ao Senhor. É esta beleza que está se referindo aqui. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20 diz assim: porque fostes comprado por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, esta glória que nós veremos aqui no subtópico 3, que ela é manifestada na comunhão dos irmãos por meio de Cristo e no coração de cada crente regenerado, ele acontece agora em nós, nos nossos corações e quando estamos em comunhão com os nossos irmãos. E ali no subtópico 3 vai falar da glória do Senhor. É uma passagem muito linda. Nesta passagem está registrado em 1 Reis capítulo 8, 11, 2 Crônicas 5, 14, 1 Reis 8, 22, 53, fala da grandiosidade da inauguração do templo. A glória do Senhor, ela se manifestou nesse templo desde de pronto em duas ocasiões especiais. A primeira foi quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo, que a glória foi tanta que eles não puderam permanecer em pé para ministrar os serviços sagrados, que é o nosso texto áureo. E a alegria e o temor da presença de Deus fizeram Salomão proferir uma das mais belas orações da Bíblia. Assim, esta menção em 1 Reis 8, 22 e 53 é a oração de Salomão, muito linda mesmo. E ela reconhece a grandeza, o senhorio, o poder e a misericórdia e o amor de Deus sobre todas as coisas. A segunda ocasião em que isto vai acontecer foi quando Deus respondeu a Salomão na inauguração do templo, 2 Crônicas 7, 1, 3. Desta vez, além da glória, desceu também fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício. Amém? Então foi uma inauguração gloriosa. Essa inauguração gloriosa também foi bem presente na descida do Espírito Santo sobre os crentes. Coisa gloriosa aconteceu ali no livro de Atos. Amém? Deus abençoe a todos. E era isso que eu tinha para falar. E que o Senhor possa falar melhor em seu coração. Deus abençoe sua casa, sua família, sua escola dominical e a igreja a qual você pertence.